queria saber por que o presidente Pedrinho ainda não procurou alguém para vender da SAF. Estranho isso. Rafael Luiz, o Pedrinho está desesperado atrás de uma. Não sei se desesperado, mas o Pedrinho está atrás de gente para comprar a SAF do Vasco, tá? Eu posso te garantir que sim. Mas não se trata de um movimento fácil. Siga ou com o Puma Rodrigues, ou pode até, né, trazer aí quem? O Domingos. Será que ele faz isso? Ryan e Emerson Rodrigues. Esse é o provável Vasco para o jogo contra o Bahia. Repetindo então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton, Esforça, Matheus Carvalho e Coutinho, Puma, Ryan e Emerson Rodrigues é a tendência de escalação do Vasco da Gama. Vasco tem 10 pontos, aliás, o Vasco tem 40 pontos, é o 10º colocado, melhor dizendo, e o Bahia é o 7º colocado com 46 pontos. O Vasco tem na sequência o Clássico contra o Botafogo, dia 5 de novembro, é uma terça-feira, 21h30, lá na casa do Botafogo, no estádio Newton Santos. Botafogo que hoje lidera o campeonato e que está brigando tanto na Libertadores da América, né, para chegar às finais. Inclusive tem uma semana histórica o Botafogo para buscar a sua classificação contra o Atlético ou o River Plate. Esse primeiro finalista sai amanhã e o segundo sai na quarta-feira, 9h30. Depois ele tem o Fortaleza no dia 9 de novembro, às 19 horas, lá no Castelão. Esse jogo é no dia 9 de novembro, Vasco e Fortaleza no Castelão. Está uma partida muito difícil. O Fortaleza faz uma campanha bem regular. Inclusive, na última rodada, foi buscar um empate com o Palmeiras em 2-2 na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Então, o Vasco vai ter dificuldades, já enfrentou esse adversário na temporada, na Copa do Brasil, inclusive conseguiu a classificação nos pênaltis com o Léo Jardim brilhando intensamente. A gente fala também a respeito do Matheus Carvalho. Ele joga nesta segunda-feira e na quarta-feira ele será julgado. Se recorda que ele foi expulso contra o Cruzeiro, né, esse jogo lá em Belo Horizonte, e agora ele será julgado. Pela súmula e pela Procuradoria do STJD, ele acabou sendo indiciado no artigo 254, que é jogada violenta. Por jogada violenta, conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, é de 1 a 6 jogos de suspensão. Então, trabalho aí para o Departamento Jurídico Vascaíno esta semana defender o Matheus Carvalho, que tem jogado com regularidade pela equipe vascaína ali no seu meio de campo. Vai ser absolvido? Não, mas tentar aí, quem sabe, uma punição mínima de um jogo que ele já cumpriu, e aí não desfalcaria o Vasco no jogo contra o Botafogo no dia 5 de novembro, terça-feira, sem ser essa semana, da outra semana, e seria um reforço importante. Para esse jogo com o Botafogo, vão retornar o Verrete e o Hugo Moura, que não jogam nesta segunda-feira contra o Bahia, repito, pelo terceiro cartão amarelo. Então, de Vasco da Gama é isso aí. Quero que você deixe o seu apoio. Como que você pode nos apoiar? Você pode se inscrever aí, deixar o seu comentário. Não esqueça de deixar o nome da sua cidade. Já fiz a listinha aqui dos abraços. Daqui a pouquinho... Tem que torcer também Botafogo ganhar a Liberta, né? Para virar G8. G7 e G8. Muita coisa tem que acontecer para virar G8. Não é fácil. Virar G7, pouca coisa tem que acontecer. Mas virar G8 já é mais difícil. G9, então, é quase que impossível, né? Por isso que eu não é nem acho, não é achismo, não. É convicção já, né? Para sonhar com Libertadores, com pré-Libertadores, tem que vencer o Bahia, não tem jeito, não tem jeito, é o jogo decisivo, mas pés no chão,
a Sul-Americana não pode deixar escapar. Até porque, torcedor, o Vasco, o G10, desculpa, o G12, que classifica para a Sul-Americana, até o G6, Libertadores. Do G7 ao G12, Sul-Americana. Já não é mais G12. Isso aí já é G14. Já é. Se nós não temos... Eu gravei um vídeo esses dias, está no meu canal do YouTube, né? Se a gente não tem a certeza que o G6 vai virar G7 ou G8, a gente não tem essa certeza, depende de resultados, uma certeza a gente já tem. O G12 já virou G13 conta da decisão da Copa do Brasil e vira G14 se confirmar a final brasileira na Libertadores da América. Que só não vai acontecer isso caso haja, né, um negócio de maluco. Botafogo não confirmar a vitória em cima do Peñarol e o Atlético não confirmar a vitória sobre o River. Sendo uma final brasileira Libertadores, está muito próximo disso. O G12 já virou G14. Puxa vida, o Vasco é o 10º colocado, vai cair para 15º e ficar fora da Sula? Só um desastre. Então, hoje o Vasco ele é um time de Sul-Americano, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. E em relação à Liberta, vai depender do jogo aí contra o Bahia. Bahia Gordo está dizendo assim, Libertadores, o Vasco só depende dele. Se ele ganha os jogos em casa, ele consegue. Os times de cima estão oscilando muito. Não, Bahia, ainda não. Ainda vai faltar se o Vasco ganhar todos em casa. Tem que torcer para muitos tropeços aí. O Pacto do Patético começou ontem com uma expulsão sobrenatural com 3 segundos. Ele falou que ia acontecer uma coisa que ia mudar o jogo a favor deles. E aconteceu. Pô, essa expulsão, cara, o que o cara arrumou com 3 segundos? Deixa eu só falar uma coisa, tá? É fake news a informação de que o jogador teria entrado em campo, forçado a expulsão por conta de apostas esportivas e que a CBF já estaria... É mentira. Essa fake news ela foi feita colocando como o dono da informação o Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. E é mentira. O Thiago Reis já chegou nas redes sociais e já falou, olha, eu não falei isso, não escrevi isso, esse Twitter não é meu. Fizeram um texto e botaram lá. Informação, né? Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. Ele já desmentiu isso aí. É mentira. Ele não falou nada disso. Então, não acreditem nessa onda. Não acreditem nessa onda. Tá bom? Não acreditem nisso, não. Outro assunto lamentável, né, que a gente precisa falar aqui. Rodrigo, a verdade é a seguinte. O Pedrinho, ele tentou buscar um técnico no lugar do Paiva. Quando o da Boina lá, esqueci o nome dele, foi embora. Ele tentou, cara. Mas não conseguiu. Ele tentou um zagueiro. Também não conseguiu. Ele está tentando vender a Vasco Safio. Também não está conseguindo. Não é uma crítica, mas é só para o torcedor ficar ligado. Né? Talvez o Pedrinho, e não tem problema nenhum, se for o caso, não seja uma pessoa hábil para negociações. Pode ser. Né? Em relação a reforços, para mim já ficou um pouco claro. Em relação a isso. Para mim ficou meio claro. Em relação à venda da Vasco Safio, aí já é um negócio muito mais complexo, né? Já é muito mais complexo. Mas, para mim, em relação às negociações,
O Vasco não conseguiu, cara, contratar um zagueiro. Todo mundo sabia que o Vasco precisava de um zagueiro, inclusive ele. Porque ele falou em vários momentos, né, sobre alguns jogadores, e no último dia da janela tentou contratar um argentino que acabou não vindo. Né? Então talvez falte um pouco de habilidade, ou dele, ou das pessoas que estão lá com essa pasta. Mas o Vasco claramente tem dificuldades em algumas contratações. Quando sai o Álvaro Pacheco, claramente, o Vasco buscou um técnico e não conseguiu.